Diferente da camada base do Bitcoin, onde os Bitcoins são emitidos por meio da prova de trabalho, em segundas camadas, como por exemplo a rede Liquid, eles são travados para serem emitidos nessas redes. Então assista esse vídeo até o final, que hoje eu vou falar um pouco sobre como você pode utilizar isso para aumentar sua privacidade e mostrar na prática como você pode fazer um peg-in e um peg-out na rede Liquid. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Como você já viu aí pela introdução, hoje eu vou mostrar na prática como funciona o peg-in e o peg-out da rede Liquid. Então já deixa o seu like, que esse vídeo dá muito trabalho para ser feito e isso me ajuda muito a trazer esse tipo de conteúdo. Então, como eu já falei na introdução, diferente da rede on-chain do Bitcoin, onde os Bitcoins vão ser emitidos por meio de uma prova de trabalho, onde você vai ter que fornecer energia e poder computacional para ter essa recompensa, em segundas camadas, como não se pode criar mais Bitcoins do que 21 milhões, esses Bitcoins da primeira camada vão ser travados e vão ser emitidos Bitcoins referentes com as vantagens dessas redes nessas segundas camadas. Eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre o trilema da escalabilidade, que foi cunhado pelo próprio Vitalik, criador de Ethereum. Então, basicamente, uma blockchain vai poder ter duas das três vantagens, ou descentralização, escalabilidade ou segurança. Então, no caso da rede on-chain, a gente vai ter segurança e vai ter descentralização, mas a escalabilidade, a questão de fazer transações com uma velocidade alta e um custo baixo, vai ser um pouquinho mais delicada. Então, no caso da rede Liquid, a gente vai ter mais uma segurança e uma escalabilidade, e não tanto uma descentralização, já que isso, mesmo que esteja descentralizado em várias instituições, vai estar na mão de instituições. Porém, diferente da blockchain on-chain do Bitcoin, onde na arquitetura da rede a gente consegue, qualquer um com acesso à internet vai conseguir abrir um explorador de blocos e verificar o valor que está sendo transacionado. Por exemplo, se foi feito, consegue identificar, com uma chain analysis qual que é o tipo de transação. Na rede Liquid, a maioria das informações são confidenciais. Então você não vai conseguir dizer se o que está sendo feito lá vai ser um atomic swap, por exemplo, uma troca de LBTC para o USDT ou para DPX. Você não vai conseguir dizer se isso é simplesmente uma transação devido a uma arquitetura de confidencialidade da rede. Atualmente existem diversas plataformas onde você vai poder fazer o peg-in e o peg-out. Basicamente, para fazer o peg-in, você poderia até ter seu próprio node para fazer essa própria emissão lá e não depender da federação, mas no caso do peg-out mesmo, você vai depender de algum membro da federação para validar isso. Então você poderia, por exemplo, não vale a pena rodar um node Liquid, mas fazer a emissão por lá, mas de qualquer forma, por isso que não vale a pena, você teria que depender da federação para fazer esse peg-out. Existem diversas plataformas, se abrir lá a página da liquid.net tem várias, mas nesse caso a que eu mais acabo utilizando é a SideSwap. Você pode utilizar a SideSwap para fazer o peg-in ou peg-out direto pela internet, mas nesse caso eu vou utilizar pelo telefone mesmo. Então, como eu já mostrei o processo para criar uma carteira na SideSwap em outros vídeos, eu nem vou me estender muito aqui. Mas basicamente é só instalar a SideSwap e aqui a gente já vai abrir e já vai poder utilizar a carteira. Então aqui, nesse cantinho, caso vocês forem fazer pelo site, vai ter lá a opção de peg-out, mas pelo aplicativo é só vir aqui no canto e a gente vai ter a opção aqui de peg-in, que vai ser para, no caso, mandar bitcoins, para emitir bitcoins na rede Liquid, e o peg-out depois, que vai ser para queimar realmente esses bitcoins. Então, vou colocar não permitir colar. Vou colocar aqui no peg-in. Aqui você pode especificar um valor, mas se você dar só um peg-in, ele vai dar ali um QR Code com o valor mínimo que você pode fazer por operação. Então, nesse caso, eu vou colocar, nem vou especificar o valor, vou colocar aqui para entregar Bitcoin e receber LBTC, e vou dar aqui a opção de peg-in. Então, ele vai dar aqui o valor dessa transação, o mínimo, Então, aqui 0.000100 BTC. Eu vou copiar aqui esse endereço e vou enviar lá. Então aqui, como a gente pode ver, a taxa de conversão é 99,9%, então a gente paga 0,1% de taxa. Então é bem baratinho. Então agora eu vou abrir a minha carteira on-chain mesmo e fazer o envio dos bitcoins para cá. Então eu já fiz o envio aqui. Agora eu vou ter que esperar algumas confirmações já para receber esses LBTC, mas aqui, como a gente consegue conferir, ele entregou já aqui praticamente instantaneamente, já fiz o envio, ele já reconheceu. Então agora, depois de algumas confirmações, isso já vai cair na minha carteira. Aqui no status a gente pode ver não confirmado, que está de 2 para 1. E agora a gente também pode utilizar esse endereço aqui para conferir um explorador de blocos para ver a privacidade, digamos assim, dessa transação.
Então aqui, como a gente pode ver no próprio explorador de blocos, isso daqui está indo para uma carteira que não vai ter nenhum vínculo com essa carteira de saída. Então nesse caso aqui a gente pode ver que foi feita uma transação que vai ser enviada, né, para fazer esse processo de emissão na SideSwap, mas isso depois, quando a gente for fazer o saque, não vai ter nenhum vínculo com essa carteira, digamos assim, que vai estar fazendo esse processo de payout. Então isso é uma forma de tirar esse vínculo, né? Já que numa chain analysis, enquanto numa transação on-chain tradicional a gente vai poder ver toda a cadeia, igual por exemplo aqui se a gente abrir uma transação a gente vai conseguir ver todo o fluxo anterior de transações. Nesse caso, como a gente não vai estar desvinculando um endereço, um TXO de entrada com um TXO de saída, não vai ser possível fazer uma chain analysis tradicional depois de ser feito um peg-in, um peg-out. Então, se vocês quiserem conferir, vocês podem pegar simplesmente o endereço que vocês mandaram, lá o endereço, por exemplo, lá de peg-in da SideSwap, vai colar esse endereço aqui on-chain e vocês vão consultar aqui vocês mesmos, no caso, né, vão poder fazer a chain analysis da própria transação. Então, com o peg-in confirmado e os fundos na sua carteira, você já vai poder conferir aqui em ativos o montante. Você vai poder vir aqui em peg-in e peg-out, nessa última opção novamente. E aqui em cima, a gente vai clicar em peg-out. Então, aqui, a gente vai precisar colar o endereço da nossa carteira on-chain. Então, eu vou copiar aqui para colar. Então, com o endereço em mãos, eu vou clicar aqui em colar. Vou colocar para permitir a green colar. E o endereço está aqui. Então a gente vai poder selecionar aqui no saldo o valor, então vou colocar aqui nesse caso o valor máximo. E vai ser muito simples. Aqui a gente vai poder selecionar também a respeito das taxas. Então aqui para confirmação, então quanto mais pressa você tiver, menos blocos você vai colocar, só que consequentemente mais caro vai ficar. Então aqui nesse caso está 3 sats por byte para confirmar em cerca de 20 minutos e aqui para confirmar em cerca de 4 horas 2.7 sats por byte. Então, como digamos assim, a pouca diferença também que vai dar, mas como não vai fazer diferença aqui, eu não estou com pressa, eu vou deixar aqui em 24 blocos mesmo. Então aqui eu vou dar o pegout, vou confirmar, e agora o pegout está feito. Então aqui a gente vai poder conferir o status da transação também, então a gente vai poder copiar aqui o ID da transação e jogar no explorador de blocos. Então nesse caso eu vou colocar por esse explorador de blocos aqui mesmo, vai demorar uns minutinhos aqui para confirmar, vai precisar de 2 confirmações. E daí já vai aparecer aqui. Mas se jogar também eventualmente explorador de blocos para fazer uma chain analysis e conferir, vocês vão conseguir ver que não vai ter nenhum vínculo TXO de entrada com o TXO de saída. Já que esses bitcoins que vão estar vindo para a sua carteira, vão estar vindo de uma carteira que não vai ter nenhum vínculo com aquela outra lá que a gente tinha olhado antes no explorador de blocos. Então, como vocês puderam ver, o processo de peg-in e peg-out é realmente bem simples, não tem segredo nenhum, e eventualmente se você não quiser nem instalar o aplicativo, você pode fazer direto pela SideSwap no desktop. Vai ser simplesmente colocar o endereço lá de recebimento, no caso da Liquid, né, para fazer o peg-in, e ele vai gerar um endereço on-chain para você mandar, e se for vice-versa, você vai colocar esse endereço on-chain e ele vai dar um invoice para você pagar utilizando a Liquid. Então nem vai precisar de cadastro, não precisa de KYC nenhum, então é uma forma muito boa, já que isso, como não vai solicitar nenhum dado para você fazer esse cadastro nessa corretora descentralizada e fazer esse swap, e como a rede Liquid já vai tirar esse vínculo de UTXOs, acaba sendo uma ótima ferramenta de privacidade. E além da privacidade, muito bom também da rede Liquid é o compliance, já que ela é uma rede que é utilizada por grandes membros, né, digamos assim, institucionais e membros federados. Então você não vai correr o risco de estar trocando dinheiro sujo eventualmente por um dinheiro limpo. Então, se você gostou do conteúdo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e considere se tornar membro por apenas R$ 7,99 por mês, para ganhar diversos benefícios e acesso a conteúdos exclusivos. E qualquer dúvida ou sugestão, é só deixar aqui nos comentários.